Nada. Então, assim, eu estou mandando para você esse textozinho com os tópicos que você me pediu, orientando com relação à atualização do banco de dados. Nesse último tópico aqui, no 8, eu coloco com relação a verificar o diagnóstico de síndrome metabólica e os potenciais problemas de digitação. Qual é a sugestão que eu lhe dou para você fazer isso? O problema do banco, que pode ter alguns diagnósticos de síndrome metabólica errados, é o seguinte: se o paciente estiver usando antihipertensivo, hipoglicemiante ou hipolipemiante, no caso o fibrato, é considerado cada um desses um critério. Ou seja, o paciente pode ter pressão baixa, glicemia menor do que 100 ou LDL menor do que 150, mas se está usando algum dessas medicações, é considerado um fator, porque ela está mantendo esses valores por causa da medicação. E se você for olhar no programa esses três medicações, para depois ir lá na frente ter que ver a parte de pressão arterial, a parte de medidas antropométricas, para depois ainda ir mais na frente para olhar os valores laboratoriais, então fica muito distante isso no banco de dados. Como é que eu lhe sugiro? Se você for aqui em Variable View, onde fica todas as variáveis, minha sugestão é você, nesse momento de dar o diagnóstico de síndrome metabólica, procurar, no caso, a parte de medicações. Então, aqui. Então, se o paciente está usando aqui, antihipertensivo, hipoglicemiante e hipolipemiante, eu pego esses três, deixo próximo de circunferência abdominal. Aí eu pego circunferência abdominal, aí as questões sistólica, diastólica, aproximo da glicemia em tempo zero, pego glicose ou glicemia de 120 pós-prandial, porque se o paciente for diabético, ele já tem um critério. Então, a gente só pela glicemia de 120, se o paciente fez é porque ele já é diabético, junto com triglicérides mais o HDL e coloco próximo a componente da síndrome metabólica. Então, quando eu vou cá para ver as variáveis, o que é que eu tenho? Eu tenho em uma única visualização, se o paciente está tomando remédio, a circunferência abdominal dele, as pressões sistólicas, diastólicas, glicemia, triglicérides e HDL. Ou seja, com uma única visualização eu consigo contabilizar todos esses e fica mais fácil para eu contar inicialmente os componentes e depois dizer se a pessoa tem ou não síndrome metabólica. O outro detalhe com relação à busca de potenciais erros é depois que você terminou a digitação, o que é que você pode fazer? Vamos pegar aqui no caso, por exemplo, a glicemia de jejum. Seleciono a coluna, boto primeiro para colocar ascendente. Aí eu vou ver que tem algumas pessoas que não têm glicemia. Será que essas pessoas realmente não têm glicemia? Então, quando eu coloco o ascendente, aí eu venho aqui, quem é que não tem glicemia? Então, 14, 17, 54, 93, aí já fica mais fácil buscar esses pacientes. Você já vai direto no banco, na ficha deles para saber se eles realmente não têm glicemia. E será que esses pacientes daqui têm essa glicemia baixa desse jeito? 69, 73? E aí que eu olho na sua respectiva número do prontuário, quais são esses pacientes. Do mesmo jeito que pode ter dados faltando ou dados muito baixos, também posso ter valores que foram digitados errados e que estão muito altos, principalmente porque eu não respeitei a vírgula ou botei uma vírgula fora de lugar.
Então eu coloco descendente e observo, poxa, tem um paciente aqui que está com glicemia de 300. Quem é o paciente? É o número 98, Dona Maria Pascoa. Então a gente pega no prontuário, dá uma olhada, será que realmente é esse valor, será que não é? Isso vale para todo o banco de dados, então inclusive os dados de cardiovascular, será que tem uma coisa digitada errada, será que tem uma coisa que está faltando, um sinal, uma vírgula, um ponto? Ou seja, depois que a gente refaz pesquisamos os extremos, a gente sempre acha um errinho ou outro. E outra dica, com relação a variáveis categóricas. Eu vou dar um exemplo aqui de síndrome metabólica. Primeiro coloque a variável contínua, então no caso o número de componentes. Depois você coloca se tem ou não componente, porque quando eu coloco em ordem ascendente, então eu já sei que de 3 para baixo é todo mundo sim. Se eu encontrar um não aqui é porque está errado. Então, eu colocando primeiro o categórico, primeiro o contínuo e depois o categórico, fica mais fácil. Então, eu sei que daqui para baixo todo mundo com sim e daqui para cima é todo mundo não. Então, até para digitar isso é mais rápido. Por isso, primeiro a gente digita as contínuas para depois fazer a categorização. Qualquer coisa, estamos às ordens. Um beijo.